Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou feliz em conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. Estou feliz também em conhecer essa cidade maravilhosa, né, que é Garanhuns. Esse climazinho tão precioso, né? Estava em Fortaleza, quente, me derretendo mesmo. E quando eu chego aqui, um climazinho abençoado, né? Não dá nem vontade de sair, irmão, mais, viu? Então, queridos, eu fico feliz também em rever algumas pessoas que já passaram por escolas nossas, seminários, como o Bruno. O Bruno foi fazer a oficina da alma lá em Fortaleza, o Manhattan também, Manhattan, né? Foi fazer IFOL com a gente, Manhattan. Foi fazer IFOL lá em Fortaleza. E o Flávio, não vi Flávio ainda, está ali. E Flávio também foi lá na oficina da alma, lá em Almirante Tamandaré. E foi justamente eu que atendi ele, viu? Sei de tudo. Irmãos. Amanda também, né? Foi fazer IFOL lá em Fortaleza, né? Então, estou feliz em rever esses sobreviventes, né? Esses remanescentes, né? Então, queridos, desde já também eu agradeço ao pastor Marcos, né? E à pastora, sua esposa, que está nos recebendo, né? A hospedagem fantástica. Na saída do aeroporto, o pastor Marcos já disse: vamos lanchar ali. Tá certo. Quando eu cheguei, eu me deparei com comidas típicas. Fui logo naquele bode. Ô, coisa boa! Bode com cuscuz. Eita, Jesus! Irmãos, eu passei 2 anos sem comer isso quando estava morando em Curitiba. Não existe isso lá. Aí eu perguntei uma vez lá: vem cá, aqui não tem bode nem carneiro, não? Vocês não criam, não? Aqui criei. Onde é que estão essas carnes? Ninguém vê. Ninguém come. Cadê? Então, eu gosto muito dessas comidas, né? Aquele franguinho também, né? Caipira, né? Oh, coisa boa. Então, estou me sentindo em casa. Fortaleza também tem isso. Só faltou a buchada, não sei se tem aqui, né? Eita, Jesus. Então, eu gosto disso. Eu sou nordestino mesmo, né? Então, eu passei quase 2 anos morando ali em Curitiba. Eu fiz lá em Curitiba. Cadê o... Pode passar, querido, para me apresentar? Deixa eu ver se funciona aqui. Funciona? Funciona? Funciona. Pronto. Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou pastor e diretor regional em Fortaleza do Ministério Oficina da Alma, com sede em Curitiba, no qual está sob a liderança o pastor Mirinaldo, casado com Samara Pinheiro. Irmãos, minha esposa é linda demais. Oh, Jesus. Mas eu passei 6 anos na prova, viu? Pense. E no dia que eu vi ela, eu disse: Deus, é essa. Deus, mas é tão linda. Eu sou tão meio desbonitado. Aí eu disse assim: Deus, mas eu sou um homem de Deus. Eu vou reivindicar. Deus, cega ela em nome de Jesus. Irmãos, foi dito e feito. Aí, irmãos, conheci ela, cortejamos, nós não beijávamos em modo nenhum. O primeiro beijo foi no altar, né? E tinha momentos que ela falava assim para mim: posso pegar nem na tua mão, não? Disse: pode não. Tenha calma, segura. Não pegava, né? E no dia do casamento, quando o pastor disse assim: pode beijar a noiva, né? Aí eu fui querer beijar a mulher deu a testa. Aí eu errei a boca, passei tanto tempo, enterrei a boca. Aí eu, amém, beijei ela, aí olhei para Deus e disse assim: Deus, agora cura ela. E pronto, quando olhou, já estava casada, tinha mais como voltar atrás, né? Aliança feita não tem mais como quebrar. Então, uma estratégia, viu? Para as pessoas meio desabonitadas que nem eu. Então, queridos,
Estou cursando psicologia em Fortaleza, né? Amo essa área. Foco ministerial, restauração, aconselhamento e treinamento para líderes. Capacitou-se nas seguintes escolas da base de Jocum Almirante Tamandaré, Curitiba, EIFOL, Oficina da Alma, CIB. É uma escola, é um seminário indutivo da Bíblia. Você estuda a Bíblia durante 15 dias, 12 horas por dia, né? 21 dias, perdão. Então, TED, Casa do Pai é uma escola de paternidade, escola de sexualidade, que foi o 6, com Eurípides, né? FMA é uma escola de aconselhamento, no qual a duração é de 6 meses. Cursou o seminário de teologia, entre outros cursos e seminários. Trabalha na Escola Oficina da Alma, sede de Curitiba, Paraná. Trabalhou como conselheiro da IFOL. Então, aqui é um pouco de mim para vocês. Nós vamos estar juntos nesses 3 dias. Então, eu sempre gosto de me apresentar. Eu sempre gosto de falar quem sou eu para vocês. Porque é uma confiança no qual os pastores estão nos dando, no qual está entregando a igreja nas nossas mãos. Então, espero que nesses 3 dias, possa ser 3 dias mesmo, assim, de restauração. E eu estava lá na base, onde eu estou morando atualmente, eu estou fazendo uma escola que se chama Escola da Família, eu e minha esposa. Essa escola tem uma duração de 6 meses, 3 meses teórico e 3 meses práticos. Então, é uma escola muito poderosa. E eu disse para Deus, Deus, quando eu casar, eu quero fazer essa escola. Eu como solteiro. E aí, para mim fazer essa escola, eu tinha que ir para Curitiba. Só que eles oraram esse ano, essa escola acontece uma vez no Brasil. Eles oraram e entenderam de Deus em realizar a escola em Fortaleza. E eu, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós estamos fazendo essa escola, que se chama Escola da Família, né, que vai ser a minha 8ª escola dentro de Jocum. É uma área que eu gosto, né, e nós estamos se especializando nessa sistêmica familiar, né. Então, nesses 3 dias, nós vamos estar falando de sexualidade, mas no âmbito espiritual. Vamos falar no âmbito orgânico? Vamos, mas vamos também levar para o lado espiritual. Função, disfunção, causas, sintomas. Então, que nesses 3 dias, nós possamos mesmo se envolver. E eu pedi uma palavra a Deus. Deus, qual é a palavra que o Senhor vai me dar para lá? E Ele me deu Salmos 27, perdão, capítulo, né? Salmos 27, verso 4. Salmos 27, verso 4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Queridos, quando Deus me deu essa palavra para cá, eu fiquei pensando. Tem pessoas que Deus pergunta o que ela quer. O que você quer? Qual é o seu problema? Qual é a área que lhe aprisiona? Veja bem que esse verso diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. O que você vai pedir ao Senhor nesses dias? É para se libertar de alguma área? É para estar mesmo entronizado 24 horas na presença do Senhor?
que você vai pedir ao Senhor? É uma libertação, uma restauração, uma cura? Se Deus chegasse para você agora e perguntasse para você: o que você quer, minha filha ou meu filho? O que você diria para Deus? Você pediu o quê? Veja bem que o salmista, ele pede uma coisa, pedir ao Senhor. Que possa morar, que possa aprender, que possa estar com o Senhor. E todos nós sabemos que quando nós falamos de sexualidade, é algo que mexe com o eu da pessoa, com a intimidade da pessoa, é algo que mexe com o caráter da pessoa, é algo que mexe no seu espírito. É bem verdade, queridos, que a palavra sexualidade, para muitas igrejas, foi estigmatizada. É bem verdade que a palavra sexualidade em muitas igrejas não entra. O que é sexualidade? O que é sexualidade para você? Nós vamos começar a constituir um fundamento. Nós vamos criar uma linha de raciocínio. Sexualidade é sexo? É bem verdade também que para muitas pessoas a palavra sexualidade está totalmente associada a sexo. Mas a palavra sexualidade não é sexo. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos exercendo a nossa sexualidade. Nós estamos comunicando a nossa sexualidade. E é bem verdade também que em muitas igrejas só trata daqui para cima. E daqui para baixo não trata. É bem verdade, queridos, que hoje o nosso maior problema dentro das nossas igrejas, da igreja brasileira, é essa disfunção na área da sexualidade. E quando a igreja não ensina sexualidade para os seus membros, o mundo ensina. Outra pessoa ensina. Veja bem, queridos, que hoje nós lutamos contra a imoralidade, a perversão sexual. Eu sei também que sexualidade é algo subjetivo. É algo meu. Como também eu sei que hoje nós temos muitas pessoas vivendo aprisionada dentro da igreja, nessa área da sexualidade. Porque tem vergonha de chegar para a sua liderança, para o seu discipulador, e contar que está vivendo um problema disfuncional na área da sexualidade. E a igreja, ela está na hora de despertar. A igreja hoje está vivendo a pior decadência de todos os tempos. Quando nós olhamos para a igreja do Antigo Testamento, povo de Israel, quando nós olhamos para os grandes pecados no âmbito da imoralidade, nós se lembramos de quê no Antigo Testamento? Sodoma, Gomorra. Mas só, queridos, que é bem verdade que eles praticavam imoralidade. Só que nós estamos vivendo uma sexualidade pervertida. A sexualidade deles lá estava totalmente pervertida. Só que a nossa geração, a nossa cultura, o século no qual nós vivemos, nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra.
Porque hoje nós pecamos pela internet, pelo telefone, pelo WhatsApp. Hoje nós temos uma facilidade maior de ter essa sexualidade pervertida. Eles não tinham isso. Eles não tinham essa comunicação e essa tecnologia no qual nós temos hoje. E a igreja brasileira hoje está vivendo essa decadência. A falta de conduta moral, a moralidade se afastando cada vez mais de nós. Estamos vivendo esse senso comum, que tudo é comum, pecado é comum, a cultura da relativação, tudo é relativo, a cultura da permissividade, tudo é permissivo. O irmão pecou, não, vai lá, passa a mãozinha na cabeça dele. O irmão está com problema na área da sexualidade, vai lá passar, lamber a ferida dele. Mas, queridos, a sexualidade, antes de ser um problema pneumocomportamental, é um problema espiritual. O cunho é espiritual. E nós temos que entender uma coisa, que nós somos tricotômicos. Nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. E nós somos atacados diariamente, constantemente, nessa área da sexualidade. E não tem como nós se libertarmos de uma sexualidade disfuncional se não tivermos ajuda. E nós temos que buscar essa ajuda. Quantas pessoas hoje estão vivendo dentro da igreja, totalmente perdida, sem nenhum propósito, sem nenhum foco, no qual nós chamamos os perdidos de dentro da igreja. E veja bem que sexualidade não é sexo. Sexualidade é isso que nós estamos fazendo, se relacionando. Nós estamos exercendo a nossa sexualidade. E tem pessoas que foram criadas, formadas, sem ter nenhum fundamento na área da sexualidade. E tem pessoas que hoje, devido à sua criação, devido à forma de você ser gerada, você tem grandes problemas na área sexual. Eu trabalho nessa área de aconselhamento e, queridos, o que nós escutamos, tanto em Fortaleza como em Curitiba, é algo assim, vamos dizer assim, cabeludo. Pessoas vivendo dentro da igreja com esses problemas. Nós pregamos um evangelho de libertação e de restauração. Mas o que está acontecendo, no qual as pessoas não estão conseguindo se libertar? O que está acontecendo que nós não estamos afastando de perto de nós, de perto da igreja, essa imoralidade que hoje perpetua dentro da igreja. Veja bem, queridos, que no Salmo 11, verso 3. Salmos 11, verso 3. Não, eu estou em Jó, né? Procurando. Aleluia, né? Eu pensava que tinha tirado da minha Bíblia aqui. Cadê?
na verdade, que já os fundamentos se transtornaram, que pode fazer o justo? Fundamentos. Fundamentos. O que é um fundamento de uma criança? O que é um fundamento de uma criança? Família. Os pais. Nós vamos falar mais disso no domingo. Então, tem pessoas que não tiveram esses fundamentos. Tem pessoas que não constituíram esses fundamentos e, devido não ter esses fundamentos, lá na frente perverteram a sua sexualidade. E hoje vive numa profunda imoralidade. Fica lutando com os seus desejos, lutando contra as suas vontades. Então, nós temos que constituir fundamentos. Veja bem essa árvore, a árvore da sexualidade disfuncional. Quem é essa árvore? Essa árvore é nossa. Veja bem, queridos, que tudo tem uma raiz. Tudo tem que ter fundamentos. E aqui é uma pessoa, é a vida de uma pessoa no qual a sua sexualidade está totalmente disfuncional. Veja bem que fundamento, pai e mãe. Veja bem que ali tem traumas na infância, abuso sexual ou emocional, imoralidade, solidão, vício em imoralidade, prática de imoralidade quando criança, com algum familiar, masturbação, falta de afirmação do pai, imoralidade por parte dos pais. Então veja bem, queridos, que aqui são os fundamentos, aqui são as raízes. E quando uma pessoa passa por uma disfunção em qualquer área dessa, os sintomas são esses. Os sintomas são esses. Viciado em filmes pornôs, filmes pornográficos, solidão, sexo compulsivo, fantasia, parafilia, fortaleza na mente. Irmãos, tem pessoas que não conseguem controlar e dominar a sua mente. Tem pessoas que estão no culto, mas a sua mente não está. Vem aquelas imoralidades, aqueles pensamentos impuros, perversão sexual, iras e medo. Então tem pessoas que estão vivendo tudo isso em uma disfunção na área sexual, mas só que tudo tem uma raiz. Uma pessoa que vive uma prática no homossexualismo, o homossexualismo em si não é a raiz. A prática do homossexualismo ou do lesbianismo não é a raiz. Ali é só um sintoma. Aquela pessoa está denunciando que está com uma desordem espiritual. E quando nós levamos esse caso para a psicologia, os psicólogos não cristãos, né? Os psicólogos que não entendem mesmo os princípios e valores do reino de Deus, o que eles vão aconselhar? Não, a escolha é sua. Viva a vida. Deus lhe ama desse jeito. Deus nunca vai amar a imoralidade. Deus nunca vai quebrar um princípio. Deus nunca vai quebrar uma lei. A lei pode nos quebrar. Os princípios podem nos quebrar. Mas nós não podemos quebrar uma lei. Não podemos. E tem pessoas que estão com esses sintomas.
Tem pessoas que estão com esses sintomas. Só que há uma raiz. E a raiz começa nos fundamentos. Hoje, irmãos, hoje nós estamos lidando com essa disfunção na área sexual, porque muitas famílias não constituíram fundamentos. Não constituíram fundamentos. Gênesis capítulo 1, verso 2. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Qual é o sexo de Deus? Deus é homem ou Deus é mulher? Qual é o sexo de Deus, igreja? Será que Deus é homem? Será que Deus é mulher? Ou é os dois? Queridos, Deus não é homem e Deus não é mulher. Deus é Deus. Deus é Deus. Só que veja bem que esse versículo diz assim: e disse Deus. Palavra, façamos. A palavra façamos está no plural. É uma palavra que está no plural. Quem que criou o homem? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Façamos estar no plural. Veja bem que não é só Deus que está criando o homem. Veja bem que Deus, ele chama o Espírito Santo e chama Jesus. A gente já vê um senso de família. A gente já vê um senso de fundamentos. Deus fazendo uma criação, gerando uma criação, mas não só. E sim, ele chama ajuda. Jesus, vem cá. Espírito Santo, vem cá. Me ajuda aqui. Eu vou criar agora aqui um ser. Um ser no qual eu vou tirar o meu DNA e colocar nele. Ninguém foi formado, foi gerado para a imoralidade. Queridos, vocês sabem o porquê, quando nós vacilamos, quando nós pecamos, nesse campo da imoralidade, dói em nós. Vocês sabem o porquê? Porque todos nós carregamos o DNA de Deus. E esse DNA é um DNA de santidade. Quando o pecado entra, quando a imoralidade entra, aquela pessoa fica perturbada. Dói naquela pessoa. Pergunta, queridos, pergunta a uma pessoa que teve a prática no homossexualismo, se converteu ao cristianismo e com o tempo se desviou. Pergunta como é a dor, pergunta como é o vazio. Não é a mesma pessoa, não é. É totalmente diferente agora. Queridos, e logo, logo, o Senhor chama de novo. Porque o plano original de Deus é você perto dele e não longe. O plano original do Senhor é de você estar juntinho com ele. E veja bem, queridos, que aqui é gerado a nossa identidade. Aqui é criado a nossa identidade. E o que é uma disfunção sexual? Uma disfunção sexual é uma crise de identidade. Uma crise de identidade no qual Deus incumbiu os pais de passar para os seus filhos.
Queridos, Deus, Ele deu uma ordenança aos pais. Paizinho, cuida do teu filho. Filhinho, se converte ao teu pai. Honra o teu pai, para que os teus dias na terra se prolonguem. Veja bem que aqui há uma conotação de família. Aqui é gerado os fundamentos, aqui é gerado os princípios, aqui é gerado a identidade da pessoa. A identidade é gerada aí. Quando Deus, Ele cria o homem. Então Deus, Ele arranca algo dele e coloca no ser humano. E hoje, nós estamos vivendo essa decadência moral. Mas por quê? Porque muitas pessoas ainda não geraram identidade. Não sabe verdadeiramente de onde veio e para onde estão indo. Tem pessoas que não sabem o porquê e o para quê estar dentro de uma igreja evangélica. Todos nós temos um chamado. Todos nós. Então, queridos, quando uma pessoa, ela não entende o porquê e o para quê ela foi gerada, ela vai viver perdido nesse mundo. Eu já aconselhei pessoas lá em Curitiba, no qual eu entrava na sala com essas pessoas de 20, 22 anos, não é o Flávio, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é o Flávio. Nós não damos nome, certo? Só contamos o testemunho. Eu amo o Flávio. Flávio é gente boa. Então, vou mexer com ele esses dias. Então, gente, pessoas com 20, 22 anos de idade, perguntando para mim, falando para mim, pastor, eu não sei se eu gosto de homem ou se gosto de mulher. O que é que você acha? Irmãos, que é isso? Uma crise de identidade eminente no qual essa pessoa está vivendo que a sua identidade foi perdida. A identidade está totalmente corrompida. E ele não sabe se gosta de homem ou se gosta de mulher. E aí, nós temos que gerar fundamentos neles. Gerar princípios, gerar uma identidade nessa pessoa. E nós como igreja, estar na hora, queridos, de nós acordarmos e expulsar esse principado de imoralidade que está se instalando cada vez mais na nossa igreja brasileira. Amém? Fundamentos pessoais, família, valores, Deus é família, crenças. A sua família. Hoje nós temos dois tipos de famílias. Família funcional e família disfuncional. Qual foi a sua família? No domingo nós vamos falar na profundidade sobre dever de um pai, dever da mãe, família. Mas, nesses dias, eu peço a vocês, pense na sua família. Pense na sua família. Deixa eu ver só aqui. Volta lá, querido. Gênesis 1, 26, né? Eu falei 2, 26 naquela hora, viu? Só para conferir aqui. Isso, eu tenho que acrescentar o 6, né? Gênesis 1, eu falei 2, não foi naquela hora? Porque eu vi aqui o papelzinho aqui, é Gênesis 1, 26, viu? Só corrigindo. Família, valores,
crenças. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Será que é Deus? Será que o seu valor maior é o seu desejo, a sua vontade, o pecado que lhe assola? Em que você acredita? Qual é a sua crença? Será que você acredita que você pode viver em uma prática de imoralidade dentro da igreja? Será que você pensa que você pode viver em dois mundos totalmente distintos e diferentes? Em que você acredita? Qual a mentira que Satanás colocou na sua vida? Qual? Satanás disse para você que você não ia vencer esse pecado? Satanás disse para você que você tinha que se entregar aos desejos, aos prazeres? Qual foi a mentira que Satanás colocou na sua vida, na sua mente? O que Deus fala para você? Qual é as verdades de Deus para você? Você já perguntou isso para Deus? Senhor, qual é a sua verdade? Queridos, Deus nunca vai olhar para você a partir do seu pecado. Deus sempre vai olhar para você a partir de quem você é. Filho. Só que tem pessoas que Deus chama para o arrependimento. Tem pessoas que Deus está chamando para abandonar o pecado. Tem pessoas, queridos, que Deus, Ele tem um amor tão grande, e vai lá, resgata mais uma vez, limpa tudo, traz de novo para a casa dele. Queridos, na área que você mais pecou, na área que você mais falhou, é onde Deus vai te levantar. É onde Deus vai te levantar para você ajudar outras pessoas. Porque o seu testemunho, ele vai mudar, transformar muitas vidas. Igreja e sexualidade. Veja bem, queridos, que igreja e sexualidade por muito tempo, vamos dizer assim, por muito tempo, e até em algumas igrejas, isso é bem latente. Há um tabu. Se fala em sexualidade na igreja, é um escândalo. Você não pode falar de sexualidade no púlpito da igreja, porque é um lugar santo, né? Você não pode falar de sexualidade dentro da igreja, porque é um santuário. Agora, o porquê os demônios visitam o santuário? Agora, o porquê os demônios pegam alguns irmãos da igreja? O porquê que tem pessoas que se endemonizam em um culto? É um santuário. Nós não permitimos a presença de entidades demoníacas. Então, esse tabu tem que ser quebrado. Sexualidade é para ser tratado sim na igreja. E para muitos líderes, não posso falar de sexualidade na igreja. Se eu não falo, o mundo fala. Se eu não falo para os meus filhos espirituais, se eu não ensino, o mundo vai ensinar. E é uma sexualidade pervertida. É uma sexualidade que vai lhe colocar em áreas de risco. Sexualidade é imoralidade. Muitos falam, não, sexualidade é imoralidade.
Nós somos pessoas santas. Nós temos que falar só de santidade. Nós não pecamos. Queridos, eu vou falar amanhã sobre um pouco o medo de se expor, certo? O tempo e o período que eu pequei mais foi quando eu usava paletó e gravata. O período e o tempo que eu pequei mais foi quando eu usava paletó e gravata. O pastor falava aleluia, ou aleluia, santo, santo, e a imoralidade dentro de mim. Fazia campanha, fazia jejum e nada, e a imoralidade travada. Sabe por quê? Porque eu não entendia. A palavra diz que o justo é liberto pelo seu entendimento. E eu não entendia. Endeusava a idolatria. Achava bonito estar num púlpito, sentado numa cadeira, dando glória a Deus e aleluia de paletó e gravata, e o pecadozão lá, imoralidade, dentro de mim. E eu não sabia como se livrar daquilo, me libertar daquilo. Sexualidade não é de Deus, é do inimigo. Né? Então Deus, Ele criou tudo. Deus, Ele gerou tudo. Tudo. Então tudo foi criação de Deus. Então nós temos sim que quebrar esse tabu. E já estamos quebrando. As 4 principais bênçãos na vida de uma pessoa. Veja bem, queridos, que nós 5, eu botei 4, 5, 1, 2. É as 5 principais bênçãos na vida de uma pessoa. Então veja bem que aqui tem a bênção de Deus, que lhe dá autoridade, a bênção dos pais, que lhe dá afirmação, bênção dos familiares, avós, tio, bênção da sociedade, bom testemunho, e bênção matrimonial, que é no casamento. Então, essas bênçãos são muito importantes para nós. A nossa sexualidade, ela tem que estar abençoada. Tem pessoas que não tiveram a bênção dos seus pais. Tem pessoas que até hoje vivem totalmente intrigado com os seus pais. E devido a isso, há uma exploração demoníaca na área da sua sexualidade. Porque os seus pais é aquele que gera fundamentos. E tem pessoas que vai sair daqui e vai ter que fazer o caminho de volta. Vai ter que pedir a bênção dos seus pais. Se você quer romper, não só na sua sexualidade, mas em todas as áreas, você tem que fazer o caminho de volta. A bênção dos familiares é muito importante também para os fundamentos, para gerar fundamentos em você. A bênção da sociedade é o seu bom testemunho. Queridos, tem pessoas que dentro da igreja é um santo, mas fora, para a sociedade, Jesus. Aí faz alguma coisa errada, aí aquele que não é crente aponta logo, é porque é crente. Olha aí, se não fosse. É porque é crente. Então essas bênçãos são importantíssimas na vida de uma pessoa. Tem pessoas que foram amaldiçoadas. Amaldiçoadas mesmo, pelos seus pais, pelos seus familiares. Eu estava atendendo um caso em Fortaleza, o rapaz chegou para mim e disse assim, pastor, há 10 anos atrás eu não era crente e eu brinquei com o meu sobrinho.
Eu brinquei com meu sobrinho, chamando ele de bichinha. E aí a mãe dele olhou para mim e disse assim, ó, quando você tiver um filho, ele vai ser homossexual. E essa palavra liberada, palavra de maldição, pegou o filho dele. Hoje, o filho dele está na prática. Então, veja bem, queridos, que a bênção familiar é importante. E tem pessoas que precisam sair debaixo dessa maldição. Palavras de praguejamentos. Tem pessoas que hoje vivem uma disfunção na área sexual porque está debaixo de uma maldição. E tem que ser aniquilada. E a maldição, queridos, ela só acaba quando há uma reconciliação. Quando há uma reconciliação. Só que tem pessoas que dizem assim, quem me feriu foi ele. Se ele quiser que venha me pedir perdão. Mas você, hoje é um agente do Senhor. Você pode promover o perdão. Volta lá. Se humilha. Volta lá. Pede perdão. Se seu pai nunca lhe abençoou, vai lá, pega a mão dele, pai, me abençoa. Se ele não sabe orar, se ele só sabe rezar, pai, reza só um Pai Nosso e deixa a Ave Maria de lado. Só um Pai Nosso, paizinho, tá bom demais. Queridos. Então, nós temos que entender as bênçãos de Deus. Queria agora falar sobre fatores históricos, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Queridos, veja bem que a gente vê aqui nesse versículo que há um princípio matrimonial. Há um princípio. Veja bem que em Gênesis fala, Gênesis capítulo 2, e deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Veja bem que há um princípio matrimonial no qual vai começar a constituir uma família. E o matrimônio é o fundamento de uma família. Fundamentos. Só que tem pessoas também que foram geradas fora da aliança do casamento. Tem filhos que foram gerados fora da aliança do casamento. Um espírito de bastardia pegou aquela criança. Porque quando uma pessoa é gerada fora da aliança do casamento, há um espírito de bastardia. E esse espírito de bastardia traz também, junto com ele, um espírito de imoralidade. Porque a criança foi gerada no altar da imoralidade, não no altar do Senhor. E tem muitas pessoas que estão passando por uma disfunção na área sexual, devido a isso. Foi gerado fora da aliança do casamento. Foi gerado no altar da imoralidade. Tem muitas pessoas que estão no homossexualismo, no lesbianismo, devido a isso. Foi gerado fora. E o matrimônio é um fundamento de uma família. Ali você vai começar a constituir uma família. Você vai ser responsável para transmitir princípios de bênção para o seu filho. Você vai ser responsável de transmitir a bênção na sexualidade do seu filho. A saúde é o futuro de qualquer sociedade.
A saúde e o futuro de qualquer sociedade depende basicamente de uma só coisa: como essa sociedade define o casamento. Um dos aspectos mais importantes da bênção divina é que ela está vinculada não ao indivíduo, mas à família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem que as maiores bênçãos estão vinculadas à família. Queridos, Deus, Ele tem assim uma apreciação muito forte pelas famílias. Deus, Ele liberou algo importantíssimo nas famílias. Jesus e a igreja. A primeira grande revolução e restauração sexual que precisa ser mencionado, iniciou-se na mensagem de João Batista, 1,17. E teve o seu auge no ministério de Jesus, alcançando profundidade, estabilidade e abrangência com o crescimento e o enorme impacto causado pela igreja primitiva. Veja bem, queridos, que quando Jesus quando Jesus veio ao mundo, existia um sistema já totalmente estabilizado, no qual pressionava as mulheres, no qual matava emocionalmente as mulheres. Até hoje, quando nós olhamos para a cultura ocidental, uma cultura totalmente machista, as mulheres só são vistas como um objeto sexual, como uma reprodutora. E veja bem que no período de Jesus, as mulheres viviam naquela opressão. As mulheres viviam mesmo debaixo de um jugo muito pesado. Jesus libertou a mulher, tirando-a de uma posição de inferioridade relativa ao homem, resgatando o seu valor como imagem e semelhança de Deus. A sexualidade da mulher ali não existia. A mulher não expressava sua sexualidade. Só que Jesus, ele veio para quebrar tabus. Jesus, ele veio para estabelecer novos céus e nova terra. Jesus, ele foi o cara. O grande revolucionista da época. Jesus indiretamente condenou a poligamia praticada formal e informal pela maior parte do mundo, restabelecendo o propósito original de Deus em relação ao matrimônio monogâmico. Veja bem que o homem naquele tempo podia casar com várias mulheres. Até tem essa cultura ainda lá no Oriente, né? Ainda tem essa cultura. Então veja bem que eu não sei se isso é verdade, mas eu vi na internet essa semana que foi aprovada uma lei aqui no Brasil. Eu vi essa matéria na internet. Foi aprovada uma lei aqui no Brasil que dá direito a um homem casar com duas mulheres. Que dá direito. Eu não sei se isso é verdade. Meu Deus. A gente vê, queridos, que é uma cultura totalmente hedonista. E Jesus, quando ele veio para acabar com isso, para libertar as mulheres dessa opressão no qual as mulheres viviam. Jesus veio para que as mulheres expressassem a sua sexualidade na sua totalidade. Jesus, quando ele olhou para as mulheres, não olhou como um objeto sexual ou um objeto reprodutor. Jesus olhou para as mulheres como filhas, como Deus olha. Jesus também restaurou o sacerdócio da mulher. Mulheres participavam diretamente
no ministério de Jesus e, posteriormente, são percebidas ativamente na vida da igreja primitiva. Enquanto a poligamia desvalorizava a mulher e enfraquecia os filhos, o movimento social que libertou a mulher foi o cristianismo. Veja bem que Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana, João capítulo 4 relata essa história, e ali aquela mulher samaritana começa a dialogar com Jesus. Como você, sendo judeu, fala com a mulher samaritana? E Jesus começa a evangelizar. Jesus ali começa a devolver a sexualidade da mulher, no qual aquela cultura machista tinha roubado. Jesus ali começa a colocar a mulher na devida posição no qual o Senhor colocou. Então Jesus estava gerando uma identidade. Tem mulheres que elas estão sendo saqueadas por Satanás e seus demônios. Tem mulheres que estão sendo roubadas na sua identidade, pensando elas que gostam de outras mulheres, pensando elas que Deus gerou ela para viver uma vida com outras mulheres, mas não. Isso é engano. Isso é engano. Deus gerou a mulher com um propósito. Com um propósito. Dela ser filha. E a filha de Deus come do melhor dessa terra. Não do pior, do melhor. Então veja bem que Jesus, ele devolve a sexualidade da mulher. Aí agora vem o movimento monástico. Jesus libertou, e o movimento monástico agora vem de novo para prender as mulheres. O movimento monástico começou em resposta à politização da igreja. Constantino, no século III, muitos cristãos, com o intuito de preservarem sua espiritualidade, optaram por um estilo de vida que propunha o isolamento da contaminação mundana, uma cultura sacerdotal celibatária. Aí no tempo do... Querido, você pode até estar passando aí, você mesmo, tá bom? Então, veja bem que no tempo do monastério, há uma separação. Tempo de Constantino, os monges da Igreja Católica, para buscar uma espiritualidade, nós temos que se separar das mulheres. Nós não podemos casar. Nós não podemos se unir a elas. E aí eles se separam. Eles vão mesmo para as montanhas passar meses e meses orando, jejuando. E para eles, o casamento não era algo bom. Para eles, o casamento era imoralidade. Os monges, no século III, no tempo de Constantino, eles olhavam para a sexualidade da mulher como algo impuro. Jesus libertou, agora vem o ser humano para aprender. Irmão, isso é incrível. Jesus liberta e nós prende. E veja bem que, com o tempo, depois do movimento monástico, veio Lutero e a reforma. Lutero como uma voz profética. João Russo já profetizava sobre Lutero. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a alguns anos vai nascer um cisne. Então ele estava profetizando sobre Martinho Lutero. E Lutero não veio só com uma reforma eclesiástica. Lutero não veio só com uma reforma da igreja. Mas Lutero veio devolver também à mulher a sua sexualidade. E Lutero viveu naquele período da escuridão. Aquele período das trevas. E Deus levanta Lutero como uma voz profética no mundo. E o interessante é que,
Quando Martinho Lutero descobre que a salvação não é por indulgência, mas sim pela fé depositada em Jesus Cristo, ele entende, a ficha cai. O Espírito convence Martinho Lutero. Não é assim não. E aí Lutero, com o tempo, sai da Igreja Católica, escreve as indulgências, né? As cartas, né? Perdão, as cartas. E Martinho Lutero, quando casa com uma freira, ele diz a seguinte frase: em um ano de casamento, me santificou mais do que em 10 anos de monastério. Um ano de matrimônio. Um ano santificou ele mais do que em 10 anos de monastério. Veja bem que Martinho Lutero agora vem para fazer uma revolução, não só na igreja, mas uma revolução sexual, devolvendo a sexualidade da mulher. Devolvendo. Agora imagina, queridos, imagina aí se o homem fosse buscar uma santidade no qual não existe. Uma santidade no qual não existe. Imagina se fosse preciso o homem se separar da sua mulher mesmo, se separar daquela ajudadora no qual o Senhor colocou para ajudar o homem. Eu sei que tem pessoas, a Bíblia fala, tem pessoas que são eunucos. Tem pessoas que se fizeram eunucos. Cadê os solteiros homens? Os homens solteiros, levanta a mão. Cadê os solteiros? Tem pouco, né, gente, aqui? Tem igreja que a gente vai que é quase todo. Eu vou orar pelos homens solteiros, pela unção do eunuco, amém? Não? Querem não? A unção do eunuco, irmãos. Ninguém quer, né, irmãos? Todo mundo quer ter sua costelinha do lado, né? É tão bom, né? Mas, irmãos, o bom ainda é quando você está naquela discussãozinha, né? Com sua esposa. Aquela discussãozinha e tudo. Tem dia que minha mulher está meio braba comigo. Ela está braba, aí eu olho para ela e digo assim: quem está aí? Mão para trás. É, irmão. Eu dou uma voz de comando. Aprenda, viu, solteiro? Vai ter dia que você vai perguntar para ela: quem está aí? Mão para trás. Pronto, aí ela já sai. A oração do cheiro, dá um cheiro nela, acabou-se. Né? Então, queridos, a sexualidade, ela tem que ser saudável. Nós temos que ter essa sexualidade saudável. Então, para os solteiros, vocês têm que pagar o preço, igual como eu paguei também. 6 anos, viu? Mas eu vou diminuir para vocês aí. 1 ano, tá bom? Amém? Aleluia! 1 ano, né? É isso aí. O bom, irmãos, que Garanhuns é na serra, né? Serra, né? Aí, quem não mora na serra diz assim: eu vou subir um monte. Aqui já está na serra, não tem o que subir, né? Então, paga o preço, irmão. Vamos lá para o monte mesmo, orar. Vamos subir um monte. A Revolução Sexual de 1960. Revolução Sexual de 1960 nos Estados Unidos. Fases que marcaram a Revolução Sexual. Na década de 60, os Estados Unidos se torna a maior nação do mundo. O movimento feminista de 1960. Os maridos saem para a Segunda Guerra Mundial e deixam as mulheres exercendo o papel do homem. Veja bem, queridos, que quando nós olhamos para a cultura familiar, todo o país representa uma cultura familiar. Quando nós olhamos para a cultura brasileira,
Quem foram as pessoas que colonizaram o Brasil? Os portugueses. Só que o interessante é que os portugueses, quando eles colonizaram o Brasil, eles enviavam para cá quem? Os degredados, os marginalizados. Né? Só, vamos dizer assim, a problemática de Portugal para cá. Já para a América, quem colonizou a América? Os ingleses, os europeus. Já os europeus chegavam lá com as famílias. Os europeus chegavam com as famílias. Veja bem que é totalmente diferente. Os europeus, os ingleses, chegavam lá com as famílias. Então, os Estados Unidos se tornou uma potência. Por quê? Porque foi uma cultura familiar. Quer investir, queridos, em uma criança? Invista no âmbito familiar. Torne o âmbito paterno. Então, os Estados Unidos hoje é uma potência, é uma nação muito forte, muito poderosa. Mas por quê? Porque eles constituíram fundamentos, princípios. E o movimento feminista começou em 1960. Os maridos iam para a guerra, deixavam as mulheres precisavam trabalhar para levantar sustento. E aí foi aonde entrou a indústria, né, onde eles criaram o micro-ondas, a máquina de lavar, aí entrou a babá. Né? E aí a família começou a ficar mais fraca, começou a se enfraquecer. E aí, as mulheres agora têm a sua independência financeira. A partir desse ano, a mulher começou a ter a sua independência financeira. Os homens estavam na guerra. As mulheres precisavam ter recurso. E aí, queridos, as mulheres também tiveram a sua independência sexual. Agora as mulheres estavam ganhando força. Aí vieram a geração de filhos gerado pós-guerra. Foi a geração dos hippies, nos anos 60 e 70. Veja bem que agora a cultura familiar começa a enfraquecer. A cultura do divórcio no fault, que é o divórcio sem culpa. Antigamente não existia isso. Casou, é até o fim. Hoje, tem essa cultura. A cultura do divórcio. E em seguida veio a banalização do casamento, sexo, droga e rock and roll. Se eu posso casar e se separar, para que casar? Então agora eu vou só namorar, só mesmo ter relação sexual, sexo, droga, rock and roll. Aí começou o enfraquecimento da família. E nós, irmãos? Quem somos nós? Os brasileiros. Queridos, querendo ou não, nós só copiamos o que os Estados Unidos está fazendo. Lá é Ctrl+C e Ctrl+V. Veja bem que nos Estados Unidos foi aprovado lá a lei do divórcio. O Brasil aprova. Veja bem que lá nos Estados Unidos, na década de 60, tempo dos hippies, tatuagens, brincos, homens tudo usando brinco, tatuagem, tudo. O brasileiro vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V. A cultura da imoralidade, Ctrl+C, Ctrl+V. Veja bem que os Estados Unidos, eles aprovaram a lei do aborto. Lá, uma mulher pode abortar um filho, sem problema nenhum. E aqui, querem aprovar essa lei. Queridos, existe o pecado e existe a iniquidade. O pecado, Deus trata com o indivíduo. Mas a iniquidade, Deus trata com a nação. Estados Unidos é uma potência. Mas poucos países gostam dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais odiado do mundo. Iniquidade. E nós, os brasileiros, né, querem aprovar o aborto. Sangue derramado, sangue de inocente derramado. Né?
década de 60, década de 70 até agora, epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces, a indústria do aborto, desordens psicoemocional, abuso infantil, uma geração delinquente. Veja bem, queridos, que nós estamos dentro dessa cultura. Hoje, a gente vê as adolescentes de 15, 16 anos de idade querendo casar. E muitas querem casar para sair de perto dos pais. Muitas. E quando você casa, por causa disso, logo, logo se separa. Logo, logo. Então hoje nós temos adolescentes de 13, 14 anos que são mães. Nós estamos nessa disfunção, nessa desordem. Quando nós olhamos em termos das doenças psicoemocionais nos Estados Unidos, 30% dos norte-americanos têm depressão. 30%. E a depressão aqui também, o índice está muito grande. Os problemas emocionais estão muito fortes. Então, aonde nós vamos parar com essa disfunção? E tudo tem a ver, queridos, com a sexualidade. Tudo tem a ver com isso. Esse probleminho que nós chamamos de sexualidade, que ao mesmo tempo é um problemão. Disfunção geracional na nossa sociedade. Crise de identidade sexual. Hoje nós temos essa grande crise de identidade sexual. O homem não sabe se gosta de mulher. O homem não sabe se é homem. A mulher não sabe se é mulher ou se gosta de homem. Então há essa crise de identidade. Veja bem que quando os portugueses vieram para o Brasil, quem os portugueses encontraram aqui? Os índios. Eu quero agora só gerar um entendimento da nossa nação para vocês. Veja bem que os índios já estavam na nossa nação. Os índios já praticavam o infanticídio. Os índios já praticavam o ocultismo, a pagelança. Os índios já derramavam sangue inocente. E os portugueses, quando os portugueses avistaram o Brasil, pau-brasil, uma terra rica. Só que quando os portugueses chegaram, eles se encontraram com os índios. E aí houve um conflito. Claro que os portugueses, com as suas armas poderosas, ganharam. Só que os portugueses, querido, precisavam de mão de obra barata para trabalhar para eles. Veja bem que agora, em vez de uma religião, que era a religião indígena, agora nós temos a católica. Agora é duas religiões dentro do Brasil. O catolicismo totalmente sincretizado, no qual os portugueses trouxeram para a nossa nação. Só que os portugueses precisavam de mão de obra barata. Eles foram exportar. Aonde? Na África. Só, queridos, que os africanos, eles também já tinham sua religião. O candomblé na África era muito forte. Só que os portugueses foram lá e pegaram os africanos. Agora, em vez de uma, em vez de duas, agora são 3. Aonde? No Brasil. Agora, queridos, 3 religiões no Brasil. Imagina aí, pega essas 3 religiões, coloca num liquidificador, bate, bate, bate. Aí está o Brasil. Aí está o Brasil. Só que veja bem, quando os portugueses adentraram ao Brasil, eles trouxeram com eles a sua religião, um catolicismo totalmente sincretizado. E junto com esse catolicismo, entrou na nossa nação uma imagem no qual eles idolatravam. Uma imagem de uma mulher com uma criança, que para muitos é conhecido como Menino Jesus de Praga. Praga. Só que entra na nossa nação uma mulher. E essa mulher entra com uma criança. E não tem o pai.
cadê o pai? E entra na nossa nação um espírito de orfandade e de bastardia. Entra na nossa nação uma família disfuncional e com uma crise de identidade. Uma família que não tem um pai. Agora, o porquê nós temos uma padroeira, nós não, né? Eles, né? Eles têm uma padroeira e não um padroeiro. Por que é uma mulher e não é um homem? Por quê? Queridos, nós temos que entender que nós como nação, estamos debaixo de uma influência muito forte. Uma influência espiritual. E a crise de identidade é latente. A crise de identidade hoje é visível aos nossos olhos. Uma criança de 5 anos de idade, tem crianças que a gente já vê que tem um comportamento diferente. As suas atitudes é diferente. Que é isso? Então hoje a nossa nação está sobre essa influência de orfandade e bastardia. E a crise de identidade, o homossexualismo, o lesbianismo, a disfunção na área sexual tem a ver com paternidade. Paternidade. Epidemia da imoralidade, papéis invertidos. Querido, esse papéis invertido é muito forte. Tem famílias que a gente chega para visitar, a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho. Os papéis estão invertidos. O homem está exercendo o papel da mulher. A mulher está exercendo o papel do homem. O filho, um rebelde, está exercendo o papel do pai. E aí, querido, a gente vê uma disfunção. E hoje, tem muitos homens que estão na posição da mulher. E muitas mulheres que estão na posição dos homens. Você chega, entra dentro da casa de uma família, a mulher está lá trocando a lâmpada lá e o homem sentado. É sério. Aí você entra, vê, quando a mulher não está fazendo o papel do homem, o homem está fazendo o papel da mulher. E ali entra um espírito de disfunção. Ali entra o espírito de Acabe e o espírito de Ageza, né? Onde há uma Ageza, há um Acabe, querido. E aí, o sacerdócio é invertido. Aí agora quem é o cabeça é a mulher. Não é mais o homem. Aí o homem agora é um barriga branca. É sério. E não tem como aquele rapaz romper, não tem como aquela mulher romper, não tem como aquela família romper. Tem mulher que tem que devolver o sacerdócio para o homem. E tem homem que tem que devolver a posição para a mulher. Queridos, a mulher, ela gosta de se sentir segura. E tem homem que não passa essa segurança para a mulher. O homem gosta de ser respeitado. Quer afrontar um homem, mulheres? Desrespeita ele. Para tu ver um cara quase endemoniado. É sério? É ele. Aí você vai perguntar, quem está aí? Quem está aí? Mão para trás, bota a mão para trás, que a mão é forte, viu? Manda logo botar a mão para trás. Queridos, nós vamos já encerrar, viu? Os jovens e sua sexualidade. Queria falar um pouquinho com os jovens agora. Amém? Problemas na área sexual. Como vencer os desejos desordenados? Caminhando na transparência, vivendo uma vida plena em Deus. Queridos, hoje,
quando nós olhamos para essa juventude de hoje, uma juventude valente, que sonha, uma juventude que se engaja mesmo nas atividades da igreja, mas só que ao mesmo tempo, quando nós olhamos para essa nossa juventude, a gente vê uma juventude fragilizada. Uma juventude no qual a imoralidade adentrou e eles estão presos. Só que quando nós falamos da sexualidade dos jovens, muitos podem estar até pensando, né? Não, eu não tenho esse problema. Eu não tenho um problema nessa área. Mas, querido, quando eu falo em imoralidade, eu falo de todos os âmbitos. Pensamentos impuros, a área da masturbação. E tem jovens que está preso em uma área da sua vida e não tem coragem de confessar para o seu líder, para o seu discipulador. Tem jovens que está preso na área da imoralidade, da masturbação, vícios com pornografias, e não tem vergonha, de contar. E Satanás, ele se alimenta do seu silêncio. Enquanto você silencia, Satanás está se alimentando. Enquanto você esconde aquele pecado, os seus ossos estão ficando fracos. E para muitos jovens é vergonhoso contar um problema na sua sexualidade. Vergonhoso é você caminhar com esse problema. Vergonhoso é você casar com a mulher errada. Vergonhoso é você casar e levar esse problema para dentro do casamento. Isso que é vergonhoso. A maioria dos divórcios hoje, de jovens, a maioria dos divórcios hoje, são jovens que não trataram a sua sexualidade antes do casamento. E quando casa, leva o problema para dentro do casamento. E lá, explode. Acabou-se o casamento. Queridos, jovens, principalmente os jovens solteiros, antes de se casar, se trata. Antes de se casar, faz um check-up na área da sexualidade. Não leva problema para o casamento. O que é um adultério hoje? O que é um adultério hoje, igreja? Amanhã nós vamos falar. Viu? Amanhã nós vamos falar sobre a ferida do adultério. Então, os jovens hoje têm sim que chamar, têm sim que acionar pessoas. Me ajuda nessa área. Queridos, daqui uns dias os solteiros vão casar. Amém? Aleluia! Eita Jesus! Passei por isso, viu, solteiros? Boa sorte. Então, queridos, não leva solteiros, problemas para o teu casamento nessa área sexual. Se trata. Busca mesmo uma cura, uma libertação. Ai, mas é só uma olhadinha em um vídeo pornográfico. Ai, é só uma olhadinha. Queridos, só um clique, pode acabar com a tua vida. Só uma olhadinha pode acabar com o teu sonho, com o teu projeto. E essa olhadinha em um filme, em um vídeo pornográfico, contamina os teus olhos e a tua vida. Contamina. Então, hoje, nós temos esse grande problema no meio da nossa juventude. E todos nós sabemos que os nossos jovens enfrentam problemas na área sexual. Todos. Eu passei por isso, queridos. Eu passei por isso. Quando eu congregava em uma determinada igreja,
era muito religiosa essa igreja. Queridos, o meu maior desafio, quando eu era solteiro, eu sou jovem, claro, né? Quando eu era solteiro, o meu maior desafio era ir para minha casa e entrar no meu quarto escuro. Quando eu estava com os irmãos ali, beleza, benção e tal, mas quando os irmãos estavam falando tchau, tchau, Pai do Senhor, Pai do Senhor, aí eu já ia para casa triste, porque, meu Deus, meu quarto escuro me espera. E ali dentro eu tenho uma arma, se chama notebook, um notebook era. Não era o celular, não, era o notebook. E ali, queridos, por muitas vezes, eu saía da igreja, pregava, e muitas das vezes entrava no meu quarto escuro e ia me masturbar. E, meu Deus, fiz de novo. Vi aquele senso de culpa sobre a minha vida. E eu, quando eu vou me libertar disso? Só que eu não confessava para ninguém. Sabe por quê? Porque eu era um jovem referência na igreja. O povo olhava para mim e falava assim, nossa, como o Tiago tem uma santidade, é um homem de Deus, é isso, é aquilo. Mas por dentro, a imoralidade estava me corroendo, me matando, me matando. E eu lutei por anos e anos, irmãos, com esse quarto escuro. O grande desafio, o medo de se expor, principalmente nós, que somos nordestinos. Essa cultura do machismo, do ser macho. Nós não temos que ser macho, nós temos que ser homens, e homens de Deus. E eu queria falar para as mulheres solteiras também um pouquinho, que eu estou terminando. Cadê as mulheres solteiras? Levanta a mão. Aleluia! Manda o varão, Senhor. Tem que ser de Garanhuns mesmo aqui, é? Não? Pode ser de fora também? Pode ser lá de Fortaleza? Da Igreja da Paz de lá? Da sede? Aleluia! Então, queridos, queridas, né, agora? Deixa eu falar uma coisa para as mulheres solteiras, preste atenção em mim. Silencie um pouquinho. Mulheres solteiras, um homem de Deus não vai te levar para a cama. O homem de Deus vai te levar para o altar. É para lá que ele vai te levar. Então, tem muitas irmãzinhas hoje casando errado. Porque vê o cara bombadão, fortão, bonitão, todo, né? Aí, é de Deus, aleluia. Chegou hoje na igreja um garanhão de garanhos, né? Aí as irmãzinhas, né? Ei, nada contra os musculosão não, vamos pegar lá fora não, viu? Ei, rapaz, vamos pegar lá fora não, viu? Vamos pegar lá fora não. Nada contra. Só, irmãos, que tem irmãzinha que é de Deus ali, viu? Aí fica logo totalmente paralisada. Mas não ora, não busca escutar o coração do Senhor. Não vai querer saber se o varão mesmo é um homem de Deus. Não trata as suas dificuldades, os seus problemas. Fica com vergonha de confessar. Então, irmãs, nós temos que entender uma coisa. Você tem que escolher o seu marido discernindo no espírito, não é na beleza e formosura não. E hoje, nós estamos lidando com muitos divórcios, de casais jovens se divorciando. Não queira entrar nessa fila. Case certo, espere o tempo certo. Gaste tempo com Deus, invista tempo em Deus, porque Deus sim vai lhe dar o varão certo no momento certo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Eu queria orar com vocês. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Vamos descansar um pouco em pé, né? Sabe, queridos, uma vez, isso foi há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, eu estava totalmente aprisionado. Eu era um perdido de dentro da igreja, um pervertido dentro da igreja. E eu ia para os cultos, e ali vinha pregador de fora, e eu gostava e tal, e Deus fazia. Mas quando eu voltava para casa, eu ia pensando no meu quarto escuro. Meu Deus, agora é um desafio. Meu Deus, lutar contra os desejos, as vontades. Só que eu estou preso nessa área. Eu estou preso. Deus, só que eu não tenho coragem de confessar para a minha liderança. Eu não tenho coragem de confessar para o meu pastor. Eu não tenho coragem. E aí, eu passei algum tempo preso. Eu passei algum tempo preso com a minha sexualidade totalmente pervertida. Disfuncional mesmo. E teve um dia que eu resolvi parar tudo. Com a palavra de Deus, parar tudo, me tratar, se dedicar no ministério. Irmãos, eu disse para vocês que naquilo que você mais peca, naquilo que você mais falha, Deus vai lhe levantar. Eu falei muito nessa área, eu pequei muito nessa área. Mas só que o meu ministério não rompia. Eu vivia mesmo numa escuridão. Nada dava certo na minha vida, nada. Sonhos, projetos, tudo trancado. Mas no dia que eu resolvi confessar os meus pecados, no dia que eu resolvi trazer para a luz aquilo que estava nas trevas, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está nenhuma área da sua vida, mas você sabe. O Senhor sabe. Eu não estou aqui para acusar e condenar ninguém. Eu não estou aqui para sentenciar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para ajudar, ser um facilitador. E nesse momento eu queria que você colocasse a sua vida, os seus problemas, a área que você está presa, aquele pecado que está difícil de lhe deixar. E que você orasse mesmo no seu canto, nesse momento. Levantasse mesmo um clamor e pedisse ao Senhor para tocar em você nesse momento. Peça ao Senhor para tocar em você. Aleluia, Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Aleluia. Jesus, eu preciso